Amados irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira da sexta semana do tempo pascal. Vamos à meditação da palavra de Deus para que sejamos ajudados, iluminados, para vivermos esse dia na graça de Deus, enfrentando as dificuldades, os problemas, na certeza de que o Senhor ressuscitado está junto conosco, caminha conosco, está no meio de nós e nos dá sempre seu Espírito para nos ajudar nesta caminhada, na nossa fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo que o Pai tem é meu, por isso vos disse, ele receberá do que é meu, e vos anunciará. Palavra da salvação. Amados irmãos, então esta palavra que o Senhor nos concede hoje é muito importante, muito iluminadora, porque Cristo veio a este mundo, cumpriu a sua missão e fez a Páscoa, passou deste mundo para o Pai, salvou o mundo, deu a vida, ressuscitou, voltou ao Pai, mas não nos deixou órfãos. O Senhor e o Pai envia-nos o Espírito Santo, o Paráclito, o defensor, o advogado. E agora é o Espírito Santo que vai continuar a obra de Cristo na igreja, no mundo e em nós. Agora Cristo estará presente em nós pelo Espírito Santo, que vai nos ajudar, nos iluminar, nos ensinar lá na inteligência, na consciência. Vai nos ensinar, nos fazer entender, como Cristo fez ressuscitado os discípulos de Emaús a entender as Escrituras, porque não entendiam o que significa ressuscitar dos mortos. Agora é o Espírito Santo que vai fazer esta missão, esta obra, na igreja e em nós. Então ele vai nos ensinar, para mostrar que tudo que Jesus fez, ensinou, nos deixou, toda a revelação que está contida na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, o depósito da fé, o Espírito Santo que vai nos dar essa graça de entendermos que tudo isso é a verdade. Porque, irmãos, sozinhos não conseguimos entender, compreender, precisamos da graça do Espírito Santo, da fé, para entender todo esse mistério e aceitar, e acolher, e viver. Senão não dá. Porque nós percebemos que o pecado original deixou consequências em cada um de nós. E sempre quer nos tender para a soberba, para acharmos que nós temos essa pretensão de ser Deus, que nós somos Deus, somos o dono da verdade, sabemos o que é melhor para nós. Ninguém tem que me dizer nada, eu sei o que é melhor para mim, eu sei fazer meus caminhos, eu sei o que é a verdade, cada um tem sua verdade. Então, no fundo, nós vivemos hoje esse relativismo moral e ético. E é verdade. E tu apresenta um tema no teu trabalho sobre a vida. Cada um vai ter uma opinião. Parece que não existe mais a verdade objetiva, a absoluta. Não existe. Cada um vai dar uma opinião e vai achar que ele está certo. Se o Espírito Santo não testemunha, não confirma, não dá essa certeza dentro de nós, a gente vai ficar vagando com opiniões e nunca vamos chegar à verdade. Então precisamos do testemunho do Espírito Santo para nos ajudar a entender, a aceitar a verdade que é Cristo, caminho, verdade e vida. Não tem outra. Por quê? Porque Deus, irmãos, foi quem tudo criou. E tudo se encaminha para chegar à plenitude em Cristo, não em nós, em Cristo. Tudo vai chegar à consumação em Cristo, Ele é a verdade. Porque só Ele tem caminhos de vida eterna, palavras de vida eterna.
tem a verdade que conduz para a eternidade, para a vida plena, para a vida eterna. O mundo não tem, Cristo tem. Então é interessante se nós formos colocar vários temas. Coloca o tema sobre o aborto, vai ver tantas opiniões. Cada um tem a sua verdade sobre a vida. Cada um vai ter a sua verdade sobre a família. Cada um vai ter um conceito, uma verdade de família. Sobre tantos temas, sobre a política, tanto de ética como de moral, você vai ver que vai ter tantos temas. Coloque um tema, castidade. Você vai ver, cada um vai ter a sua verdade. Então, irmãos, para aceitarmos a verdade única, que é Cristo, que nos revelou o verdadeiro caminho para a vida, precisamos da graça do Espírito Santo, porque se formos pela nossa razão, porque muitas vezes está contaminada pelo pecado original, que mesmo sendo perdoado no batismo, deixa a concupiscência, as consequências, vamos também andar errantes por várias opiniões na mentira, porque só Cristo é a verdade. Às vezes sei que é difícil aceitar que só existe uma verdade sobre tudo, que é Cristo. Ele tem a verdade sobre tudo, ele revelou. Então nós temos que aceitar Cristo como a única verdade. Senão vamos estar aí opinando sobre tantos temas na mentira, vivendo no engano, no erro. E viver na mentira, no engano e no erro não nos realiza. Somente a verdade nos liberta, que é Cristo. Somente a verdade nos dá a felicidade, que é Cristo. Somente a verdade nos salva, que é Cristo. Então, irmãos, não adianta querermos para justificarmos a nossa situação, querer dizer que não, isso não é assim, isso não sei o que, não é bem assim. Temos sempre querendo dar um jeitinho nas coisas. No fundo é para justificar a nossa opinião, a nossa situação, mas não é. Não temos que nos justificar nada. É Cristo que nos justifica. Então nós temos que nos preparar bem para receber o Espírito Santo em Pentecostes, que se aproxima. Para que o Espírito Santo nos ilumine a nossa inteligência, para termos sabedoria, discernimento, para sabermos a vontade de Deus, para vermos a verdade. E é interessante porque Pilatos estava diante, olho a olho com Cristo, e pergunta ainda, o que é a verdade? O que é a verdade? Estava diante da verdade, que é Cristo, que é Deus, e não reconheceu a verdade. Podemos também estarmos aí diante de tantas situações e não sabermos qual é o caminho certo a seguir, qual é a verdade, porque nos falta às vezes a luz do Espírito Santo, o discernimento. Então o cristão tem que ter discernimento para não andar errantes por caminhos tortos, na mentira, no engano, no erro. Mas temos que ter sabedoria para vermos a verdade, porque ela nos liberta, ela nos dá alegria, ela nos salva, ela nos bota no caminho para Deus, para a salvação, para a vida eterna. E essa verdade é Cristo, o enviado do Pai para nos salvar. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.